Então, boa noite, né? Hoje a gente vai estar para tratar de um tema muito legal, que é o tema da coluna lá do blog, que se chama Eu Sapa, né? E o que a gente vai estar falando nessa coluna? Você deve estar pensando, pô, a gente vai falar de quê, cara, nessa coluna? A gente vai retratar o quê? Vai falar de quê? Primeiro eu tenho que esclarecer que eu tô gravando a minha webcam, então o vídeo tá uma merda, a qualidade tá uma porcaria. E provavelmente eu vou demorar mais ou menos umas 2 horas para postar o vídeo no YouTube. Amanhã, ou não sei, não, outra eternidade, né? Mas se vocês estiverem vendo, é sinal de que eu não morri antes de conseguir terminar o upload, né? Mas vamos ao que interessa, vamos aqui ao assunto. Não se importem se eu não olhar diretamente para a câmera, porque eu não sei disfarçar, eu tô lendo tudo na tela do computador, então eu tenho que assumir, não posso fingir, né? Porque acho que você sabe ser autêntica, né, gente? Eu não posso ficar aqui dizendo que eu gravei tudo isso na minha cabeça, o texto é meu, eu mesma não lembro. Então, pra gente evitar constrangimentos, falar, caraca, ela não sabe nem gravar, não tá nem olhando lá pra tela, tá uma merda o vídeo, eu já tô avisando que pode ficar uma merda o vídeo, mas eu garanto que o conteúdo vai ser maravilhoso, né? Então, o que eu vou contar pra vocês hoje? Cara, esse texto é o primeiro texto da coluna Eu Sapa, lá do blog Lésbicas, tá bom? Pra quem não sabe o endereço, eu também não sei, vou dar uma olhada aqui porque eu não sei de cabeça. Então, eu vou dar uma olhadinha bem rápida aqui pra ver se eu consigo achar o endereço do blog. Beleza, olha aí, o endereço do blog lesbicaselésbicas.wordpress.com. Vou repetir de novo, hein? lesbicaselésbicas.wordpress.com. Quem não acessou, acessa lá, dá essa moral pra gente, tá uma beleza o blog, tá completaço, tá bom? Então dá uma olhada lá que a gente tá dependendo de vocês pra isso, meninas. Então, hoje eu vou falar sobre a coluna Eu Sapa. O que é a coluna Eu Sapa, né? Eu pensei assim, tive, sei lá, uns insights, pensei pra caramba em casa. Falei, pô, seria legal se a gente criasse uma coluna contando a história de uma lésbica que ainda não conseguiu se assumir pra todo mundo. Às vezes a família dela sabe, o pai sabe, a mãe sabe, mas os amigos da família não sabem, os próprios amigos antigos dela não sabem, algumas pessoas que convivem no trabalho não sabem. E a gente sabe que até mesmo a gente sendo assumida, a gente passa por diversas situações que a gente não consegue, não sabe às vezes como sair daquela situação de uma forma legal, de uma forma boa, né? Então eu comecei a pensar nisso, comecei a juntar várias situações que eu também já passei. Eu falei, pô, pronto, papum, vou gravar um vídeo, ou melhor, vários vídeos, falando sobre essas situações. Para deixar bem claro, não sou eu, tá, na história, qualquer semelhança é mera coincidência, qualquer semelhança com a vida real também é mera coincidência. Mas eu tive essa ideia, eu falei, pô, vou fazer uma série de vídeos contando esses relatos, contando essas histórias. A história de uma lésbica que não é assumida e que sai de diversas situações, né, do dia a dia, situações essas que todas nós, atira a primeira pedra quem nunca passou. Todo mundo já teve aquele momento constrangedor de ser cantada por um cara, da tua amiga que não sabe que tu é lésbica, começar a te interrogar, te fazer aquelas perguntas constrangedoras, começar a colocar um monte de cara na tua fita, no teu DVD, o que seja. Então eu decidi retratar esse assunto e eu vou contar pra vocês hoje a história do Eu Sapa, no encontro das amigas da mãe. Então eu vou narrar tudo em primeira pessoa, lembrando que qualquer semelhança com a minha pessoa é mera coincidência, nada tem a ver comigo. Pra quem me conhece, eu não sei de nada, tá? São só ideias, são só textos. Então vamos lá, eu vou falar assim um pouco como é difícil ser assumida na família, beleza? Então sem enrolação, vamos lá. Minha mãe, ela resolveu dar uma passeada, né? Aqui pelo bairro onde a gente mora, ela resolveu dar uma andada, né? Minha mãe não gosta muito de andar. Então, nesse dia eu fiquei até surpresa, porque ela chegou pra mim e falou, filha, vamos conhecer aqui o bairro, vamos dar uma passeada, vamos falar com as amigas que eu não falo há muito tempo. Eu topei, né? A gente sabe que mãe, quando pede, não tem como negar. Então eu topei. E eu fui dar essa passeada com a minha mãe. E nós andamos aqui pelo bairro onde eu moro, quando eu vou citar um nome para evitar constrangimentos maiores, nós andamos aqui pelo bairro. E nessa de andar aqui pelo bairro, ela resolveu ir na casa de uma amiga. Essa amiga, ela não vê faz muito tempo, mora aqui perto de casa, mas a minha mãe é totalmente antissocial e ela se tranca às vezes em casa e não quer ver nada nem ninguém, né? Então ela resolveu, vamos na casa dessa minha amiga, então vamos na casa da amiga, beleza. Chegamos lá, a amiga atendeu o portão pra gente poder entrar, né? E sentamos, todo mundo na cadeira, bonitinho, todo mundo tranquilo. Só que essa amiga da minha mãe é daquele tipo de amiga fofoqueira, sabe? Que quando te vê, não pergunta se você tá bem, não pergunta se você, sei lá, tá bem de saúde, se você sumiu porque tava passando mal. Ela já olha logo pra tua cara e pergunta, e aí, tá namorando? Entendeu? Tá namorando? Como é que tá os negócios, assim, os namorados? Aí eu fiquei, pô, tipo, constrangidaça com aquela pergunta, né? Porque pra mim é uma pergunta normal, mas dentro da situação não era, né?
Então, pô, minha expressão naquele momento foi vergonha, misturada com medo, né, do que ela poderia dizer depois. Fiquei imaginando, porra, se essa mulher tá me perguntando se eu namoro, ela vai perguntar o que depois, né? Aí a minha mãe começou a rir, porque a minha mãe, ela é uma pessoa que ela tem uma vergonha. A minha mãe ela tem uma vergonha imensa, né? De eu dizer assim, de eu assumir pra todo mundo que eu sou lésbica. Então ela começou a rir. Ela começou a rir para disfarçar o assunto, mas não adiantou. Ela riu e a amiga começou a rir, eu comecei a rir, e todo mundo começou a rir sem motivo nenhum. E ela insistiu e começou, mas ele tá ou não tá namorando? Aí eu falei, olha, eu não tô namorando não, né? Não tô namorando. Infelizmente eu tô sozinha, o que realmente é um fato, eu não falei pra enganar nem nada e tal. Eu tô sozinha, eu não tô namorando não, entendeu? Só que aí, pô, naquele momento, né, eu fiquei pensando, cara, será que quando eu for arrumar um emprego, será que é isso que vão perguntar? Vem cá, quantos anos? 23, experiência, pô, mais ou menos uns 2 anos. Tá namorando? Você tá namorando? Porque a gente só aceita quem tá namorando. Porque não faz sentido, a pessoa fica sem te ver 200 anos, né? E aí, de repente, do nada, a pessoa olha pra tua cara, tá namorando, filho? Pô, isso é pergunta que se faz, não interessa se tá namorando ou não, não interessa. Mas beleza, né? Amigo de mãe, a gente sempre dá um desconto, a gente sempre guarda no coração. Por mais que aquilo tenha ficado na minha cabeça, e o meu eu sapa começou a gritar, a estontear, eu fiquei desesperada, porque o meu eu sapa tava querendo desabrochar de dentro de mim, pular de dentro de mim e gritar, eu tô namorando sim, tá? E o nome dela. Só que eu não podia, né? Fazer o quê? Então, recompus, me controlei, né? Eu olhei pra cara da minha mãe, olhei pra cara da amiga da minha mãe, dei aquele sorriso amarelo, né? Que a gente sempre dá quando tá sem graça pra cacete. E deixei pra lá, né? Aí eu falei, bom, acho que agora, depois dessa pergunta, acho que não pode vir nada pior. E elas começaram a conversar de novo e começaram a falar dos velhos tempos, quando todo mundo era pichototinho, pequenininho, né? Eu falei, bom, disso aí não pode surgir um assunto constrangedor pra mim, não tem como, impossível, né? Aí é que eu me ferrei, porque o que aconteceu? Minha mãe e a amiga, a tal da amiga, que pra mim isso não é amiga, isso é coisa do demônio, né? Isso é coisa do demônio, do chibum, do capiroto do inferno. A tal da amiga começou a falar de mais coisas. Porque, gente, sinceramente, eu nunca vi uma amiga. Que amiga é essa que tu não vê há mais de sei lá quantos anos e te encontra, não te pergunta se tu tá bem, não te oferece um café, começa a olhar pra tua filha e perguntar na vida dela, né, amiga, isso é o capeta, rapaz, isso é o cachibungo, entendeu? Mas beleza, eu deixei pra lá. Ela começou a falar de outra coisa. Aí olhou pra mim, né? E falou, olha só, que bom que ela não tá namorando, porque essa idade, né, não é muito boa, como se eu fosse uma idosa ou uma adolescentezinha de esquina, mas beleza, né? Aí ela foi, começou a falar dos velhos tempos, e aí surgiu o assunto do casamento de um primo, né, daquele primo que hoje já tem uns 30 mil filhos, exemplo na sociedade, o cara formou família, tá desempregado, tem 30 filhos, mas é homem, casou com uma mulher, então ela tem que falar do assunto, porque isso é um exemplo na sociedade, pô. Fala pra mim, quem que tem mais de exemplar do que um cara que casa, tem 30 filhos, não tem onde morar, não tem trabalho e recebe mal? Pô, tem coisa melhor, né? Então eu comecei a ouvir o assunto, fiquei super empolgada com aquilo, né? Se eu pudesse falar que eu gostava de mulher naquele momento, né? Eu não podia ultrapassar o exemplo dela, o exemplo vivo dela, do primo que casou, né? Mas eu fiquei lá ouvindo, né? Fiquei ouvindo e falei, bom, isso vai dar merda, né? Aí eu pensei em sair pra ir no banheiro, e quando eu tava pensando em levantar, ela virou pra mim, mas e aí? Você já pensa em casar? Já pensa em casar? Como é que tá a ideia? Já pensa em ter filho, né? Aí eu fiquei sem graça pra caraca, né? Olhei assim pra cara dela e falei, não, claro que eu penso, mas eu não penso em casar agora, o que é verdade, eu quero casar, eu quero encontrar uma pessoa, mas não agora, né? Não é um homem, é uma mulher, claro, mas eu não penso nada disso agora. Então eu respondi por unanimidade, pelo lógico, não penso, não agora. Aí eu respondi que ele entre os dentes, né? Com muito medo. Minha mãe foi logo se metendo na porra do assunto, como sempre, né? Minha mãe com aquele medo do que os outros vão pensar, que eu podia soltar sem querer, se meteu no meio do assunto, né? Aí ela virou e falou, olha, ela não vai casar agora não. Primeiro ela vai terminar os estudos. Aí eu, porra, comecei a pensar, bom, tudo bem que a minha mãe tá querendo amenizar a situação, ela tá querendo, né, ela tá querendo amenizar a parada pra tia não perceber lá que eu sou, mas, porra, eu comecei a pensar, você imagina, né? Tá lá você entrando na igreja com a sua esposa pra casar, tudo bem que a minha mãe pensou num outro tipo de casamento, mas não me interessa porque casamento homoafetivo já é uma realidade pra mim. Então você tá lá entrando com a sua esposa na igreja, tá tudo correndo muito bem, né? Daí o padre, o mestre de cerimônia, sei lá quem seja, pergunta pra você o seguinte, olha só, tem alguém aqui nesse recinto que tenha algo
pra impedir esse casamento, e sua mãe levanta e grita, ela não fez faculdade. Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver casamento com escolaridade? Porque não faz sentido. Você imagina no meio do casamento, alguém se levanta e grita, essa mulher não pode casar porque ela não tem o ensino médio. Ela precisa aprender o teorema de Pitágoras, ela precisa aprender gramática, ela precisa saber conjugar o sujeito, mas pra quê, gente? Entendeu? Eu acho ridículo esses argumentos que as pessoas usam. Não, mas o fulano não pode casar porque ainda tem que completar os estudos. Eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Talvez tenha uma coisa a ver com estabilidade. Mas tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Mas beleza, né? Eu guardei aquilo no meu coração, fingi que não estava acontecendo nada, guardei, deixei pra lá. Mas o meu eu sapa começou a gritar, e começou a gritar dentro de mim. E mais uma vez começou aquelas sensações absurdas, aquelas coisas assim por dentro, e eu comecei a querer falar, e dentro de mim tudo se contorcia e purpurina, e aí eu queria, mas não podia. O que eu queria falar pra ela é, eu vou me casar sim, tá? E ela vai estar de vestido, e eu também vou estar de vestido. Eu vou me casar sim na igreja, porque quando eu me casar já vai estar tudo certinho, já vai ter casamento gay, vai estar tudo lindo, mas eu não podia, né? Esperei fundo, controlei, ajeitei a camisa, fiquei tranquila, desisti de ir no banheiro, porque ela podia me perguntar se eu ia fazer algum tipo de insanidade no banheiro. Então eu falei, não, melhor ficar aqui mesmo, porque sei lá o que essa amiga do demônio pode perguntar agora pra minha mãe enquanto eu sair, então eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei em silêncio, né, comecei a ouvir a conversa da amiga da minha mãe lá, com a minha mãe, né. Então eu falei, olha, será que em algum momento elas vão perguntar pra mim algo que, sei lá, de alguma forma, né, possa ser legal, faça sentido? Então eu comecei a ficar pedindo, rezando, orando, né, pra que alguma pergunta do céu iluminasse a mente daquele chibungo daquela amiga da minha mãe, pra ela fazer uma pergunta legal pra mim, sei lá, o que você quer fazer na faculdade, né, alguma pergunta que não fosse desse jeito, né. Mas, tudo bem. Todo mundo ficou em silêncio um minuto, e de repente surgiu a pergunta que eu achei que não ia me constranger, né, que eu pedi tanto. Ela virou pra mim, mas e aí? Muitos meninos te paqueram? Aí eu confesso que naquele momento eu quis responder que sim, né? Porque a gente que é sapo, a gente sabe que parece que homem tem fantasia com lésbica, né? Viu uma lésbica sentada do lado dele, ele já começa a olhar, começa a dar cantada. Aí você fala assim pra ele, olha, você me desculpa, né? Mas eu não posso corresponder às suas expectativas, eu não posso, assim, aceitar as suas cantadas. E ele olha, mas por que, meu amor, você é tão linda, vamos construir uma vida. Você, olha só, vou mandar real pra você. Você fala pro cara, né, vou mandar real pra você. Você doida que aquilo que você vai falar vai desbancar o cara, ele vai te largar. Pô, eu sou lésbica. Ele, pô, finalmente? Finalmente? Agora eu consegui, né? Aí você fala, mas eu achei que eu falando que eu era lésbica, você ia me largar do meu pai. Não, aí é que ele dá mais em cima, ele tem fantasia por mulher lésbica. Então eu falei, olha, se eu disser pra ela que sim, talvez ela pare de encher a porra do meu saco, né? Até porque não é mentira, realmente muitos caras não em cima de mim, eu que não tô afim. Mas só que eu virei, olhei pra cara dela, né? Falei, olha, quando eu ia responder, né? A minha mãe começou a introduzir, mas naquele momento começou a gritar, o meu sapo começou a gritar e de novo daquele emaranhado, e a minha vontade foi olhar pra ela e falar, olha só, nenhum cara dá em cima de mim nesta porra desse mundo, não. E se der, eu também tô cagando e andando pra essa porra. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Se você soubesse como meu pescoço tá doendo de tanto virar assim, ou quando passa uma gatinha na rua, isso com certeza, mas eu não podia. Mais uma vez eu me controlei, eu ajeitei o cabelo, fiquei desesperada com aquela situação, e eu fiquei de boa. Ajeitei a camisa de novo, fiquei lá numa boa, né? Esperei, desabafo, né? Aí a minha mãe foi se meter. Porque ela queria se manifestar, ela viu que eu fiquei sem graça, que a amiga começou a desconfiar, mas essa menina deve ser transviada? Ela deve ser transviada, não é possível? Né? Claro que eu sou transviada, não, eu sou só viada, transviada não, porque é muito trans, eu não gosto de trans, nada disso, né? Então eu comecei a pensar naquilo, eu comecei a imaginar, e minha mãe começou a abrir os lábios e soltou a pérola do dia. Pra mim foi a pérola do dia, minha mãe querendo consertar a situação, ela jogou a seguinte frase, olha, minha filha não gosta disso não. Minha filha não gosta dessas coisas. Pô, mãe, agora finalmente a senhora falou o que eu queria falar o tempo todo, né? Finalmente a senhora falou o que eu queria. Eu não gosto dessa porra, não gosto dessas coisas, mano. Eu não gosto dessas coisas, né? E daí minha mãe viu que a coisa estava ficando feia e falou, olha, é melhor a gente ir embora, né? A gente já passou muito tempo. Aí finalmente a
porra da amiga da minha mãe, né? Que eu já falei que isso minha amiga, isso é uma enviada do demônio. Resolveu oferecer um café, mas não era pra gente ficar lá pra tomar café. Ela queria era ficar mais tempo pra fazer mais pergunta constrangedora pra mim, né? Mas a minha mãe, como viu que aquilo ia dar problema, vai dar problema, né? Como a gente sabe, ela falou, olha, não, a gente vai embora, a visita foi boa, né? Então vamos embora, minha filha, que a gente não tem muitos lugares pra ir. Eu fiquei, nossa, mas onde será que minha mãe vai me levar agora? Psiquiatra, né? Porque essa mulher destruiu minha vida, destruiu minhas ideias. Então aí foi um belo dia. A amiga da minha mãe parou de fazer as perguntas, a gente saiu, ela ficou me olhando meio estranho, né? E foi, como eu falei, foi um dia inusitado, né? Não pra mim, mas sim pra personagem. Como eu falei, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a Rosemary, tá? Personagem, qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? Mas ainda não acabou não. Eu fiquei extremamente tocada com as perguntas dessa amiga da minha mãe e eu queria deixar o espaço aberto para você dizer para mim aí nos comentários do YouTube, ó, aí embaixo. Agora eu tenho certeza que vai funcionar, é só você olhar para baixo que vai ter aí a listinha de comentários para você comentar. Diz para mim qual foi a pior situação que você já passou sendo lésbica sem poder assumir, ou até mesmo assumida, porque a gente sabe que todo dia tem um idiota que faz uma pergunta estúpida e a gente fica daquele jeito sem saber como sair, né? Principalmente quando tá perto da mãe e do pai. Então diz pra mim qual foi o pior momento que você já passou parecido com esse aí, quer dizer, da minha personagem, né? Então, beleza, gente, vamos ficar pra próxima. E na próxima semana a gente vai estar com outro vídeo bem legal aí, hein? Belezinha? Tchau, tchau, hein? E ó, mais uma vez, não deixa de visitar, vou dar uma olhada porque eu esqueci de novo o nome do blog, o site, né? O endereço do blog. Não deixem de visitar lesbicas.wordpress.com, tá? Visita, comenta, dá ideia, sugere, tira a roupa, fica nua, faz tudo, mas participa do blog. Valeu, galera? Então vamos lá, hein? Tchau, tchau e uma boa noite pra vocês.